Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? A gente está de volta aqui para retomar aqui os nossos comentários e espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai começar um pouco a falar a respeito do material do segundo bimestre, já para começar a adiantar, tentando aos poucos, com calma, começar a falar dessas coisas. Acho que esse conteúdo do segundo bimestre você já encontra ele lá na plataforma para baixar, né? Apesar de você não ter o material físico, mas você tem lá na plataforma já para baixar. Em todo caso, estou aqui tirando a cópia desse material e colocando para você, tá? Bom, no segundo bimestre a gente vai começar falando das grandezas, grandezas matemáticas, variações de grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Primeira coisa, em matemática, o que significa a palavra grandeza, A palavra grandeza, ela significa na matemática tudo aquilo que pode ser medido ou contado, Tudo que se pode medir ou contar, a gente considera como uma grandeza matemática. Como, por exemplo, a distância entre duas cidades, entre dois países, enfim, é uma grandeza matemática, Por quê? Porque ele pode ser medido, a distância pode ser medida. A altura entre duas pessoas também é uma grandeza matemática, porque pode ser medida. A quantidade de alunos, por exemplo, da turma de vocês, também é uma grandeza matemática, porque pode ser medida, Aliás, desculpe, pode ser contada, A quantidade de alunos pode ser contada. Número de habitantes de uma cidade, de uma região, de um país, também exemplos de grandezas matemáticas. A velocidade de um automóvel, também uma grandeza, pode ser medida, Velocidade velocidade média. Com que você desenvolve numa viagem, por exemplo. Então, a princípio, grandeza matemática é tudo aquilo que pode ser medido ou contado, tá? Vamos ver o que ele coloca aqui a respeito de grandeza. Ele diz assim: quando falamos de objetos, sejam animados ou inanimados, ou seja, sejam que tenham vida ou não, podemos atribuir a eles diversas características. Ao estabelecermos uma relação numérica de determinada característica do objeto observado, dizemos que essa relação é uma grandeza desse objeto. Possui uma relação numérica da característica, ou seja, a altura, a quantidade de pessoas, enfim. As grandezas, elas podem ser medidas, aumentadas ou diminuídas. Pode ser medidas aumentadas ou diminuídas. Distância da Terra ao Sol, por exemplo, ou o comprimento de uma célula de bactéria, por exemplo, aumentada ou diminuída. Quando medimos uma grandeza, não é o número, há um número seguido da unidade de medida. Há um número seguido da unidade de medida. Então, por exemplo, número de habitantes.
sei lá, 5.000 habitantes é a medida, né? Comprimento de uma rua, 450 metros, enfim. Então, por exemplo, que ele coloca aí, né? 50 litros é uma grandeza chamada de volume. Litros é uma unidade que representa a grandeza volume, né? Então, a unidade é volume, a unidade de medida é o litro. ,780 metros, a grandeza é o comprimento. Por exemplo, como eu falei, o comprimento de uma rua, né? É a medida, e a medida é metro. São exemplos de grandezas: volume, massa. Qual a sua massa? 70 quilos, 50 quilos, 65 quilos. Área, qual a área da sua escola, por exemplo, né? 350 metros quadrados, enfim. Comprimento, como por exemplo o comprimento de uma rua. A capacidade, como por exemplo 60 litros de combustível. Velocidade, em quilômetros por hora, né? O tempo em hora, em minuto, segundo, né? O custo, né? Você vai produzir determinada quantidade de produto, né? E isso vai lhe ter um custo. Custo de quanto, né? Pode ser em reais, por exemplo. A produção, entre outros, né? Entre outros. Como eu falei, é tudo que pode ser medido ou contado. Tudo que pode ser medido ou contado, ele vai fazer parte das grandezas. Bom, e essas grandezas, elas podem ter uma relação entre elas. Elas podem ter uma relação que pode ser uma relação direta, né? E uma relação chamada de relação inversa. Uma relação chamada de relação direta e a outra chamada de relação inversa. Quando que as grandezas vão ter uma relação diretamente proporcionais? Um minuto. Aqui. Elas vão ser diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão. Assim, quando uma delas aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. O que significa isso? Significa que se uma delas aumentar, a outra também tem que aumentar. Se a gente aumenta uma delas, a outra grandeza necessariamente também aumenta. E se a gente diminuir uma delas, a outra também diminui na mesma proporção. Lembrando que tem que ser um aumento duplo ou uma diminuição dupla sempre na mesma proporção. Sempre na mesma proporção. Sempre na mesma proporção. Ok? Por exemplo, se eu tenho uma obra, um conjunto habitacional para construir, esse conjunto tem previsão de construção para 5.000 casas, por exemplo. Aliás, não vamos estipular a quantidade de casas, mas dependendo da quantidade de operários, eu posso produzir mais casas ou menos casas, né? Imagina que 7 operários produzam uma determinada quantidade de casas. Se eu aumentar a quantidade de operários, você acha que a quantidade de casas produzidas aumenta ou diminui com mais operários? Ela vai aumentar, né? Porque quanto mais mão de obra, maior é a produção. Maior é a produção, né? Então, fica
com essa condição aí, né? Aumentando uma, aumenta também a outra na mesma proporção. Vamos ver aqui o próximo, né? Por exemplo, a medida do lado de um quadrado e o seu perímetro são grandezas diretamente proporcionais. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados. Então imagina bem aqui um quadrado de lado 3 centímetros. Quanto que seria o perímetro dele? O perímetro dele seria 4 vezes 3, ou 3 mais 3 mais 3 mais 3. A soma dos lados, né? Daria 12 centímetros. Então, ó, você concorda que se, por exemplo, eu aumentar o lado desse quadrado para 4 centímetros, quanto que vai dar o perímetro? 16. Ou seja, passa de 12 para 16. Se eu botar para 5 centímetros o perímetro, já vai dar quanto? 20 centímetros. Ou seja, aumenta também a medida do perímetro. Aumentando o lado, eu vou aumentando a medida do perímetro. Agora observe, se o lado fosse 2 centímetros, quanto que seria o perímetro? 8. Né? 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou 4 vezes 2, que daria 8. 8 centímetros. Né? Então, a gente pode dizer que quando eu aumento a medida do lado, a medida do perímetro também aumenta. Portanto, a gente pode dizer que essas duas grandezas, o lado do perímetro, o lado do quadrado e o perímetro desse quadrado, elas são grandezas diretamente proporcionais. Observe aqui no outro quadro, ó, que ele coloca um quadrado de lado 5 centímetros. Então, o perímetro ele vai dar 20, 5 mais 5 mais 5, 20 centímetros. Né? Essa continha que ele faz aqui, do L do lado sobre o perímetro, né? É o que a gente chama de razão. A gente vai ver isso aí mais na frente. Então, ó. Mas tanto em uma, se você dividir o lado, quanto na outra, se você dividir, ó, na primeira, o lado dividido pelo perímetro fica 3 para 12, que dá 1 sobre 4, se você simplificar, né? Simplificar por 3, 3 por 3 dá 1, por 3 dá 4. E se você dividir 1 por 4, dá 0,25. E aqui, se você também o lado pelo perímetro, fica 5 para 20, simplificando por 5, 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4. E se você dividir 1 por 4, dá 0,25. Esse valor, 0,25, vai ser dado toda vez que você dividir o lado pelo perímetro do retângulo, dependendo, aumentando ou diminuindo a quantidade, a medida do lado. Essa razãozinha, essa divisãozinha, esse quociente, ele vai dar sempre constante, sempre igual a 0,25. Tá? Concluindo, dizemos então que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a sua razão, a divisão entre elas, dá o mesmo resultado, ou seja, uma constante, um valor constante, ou seja, o mesmo valor. E quando acontecer o contrário, a gente vai dizer que as grandezas são proporcionais, quando elas quando você aumentar uma e a outra diminuir na mesma proporção. Tem que ser na mesma proporção. Então, essa é a diferença entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Imagina que você faça uma viagem e nessa viagem você desenvolva uma velocidade de 60 km por hora e você leve 6 horas para fazer esse percurso. Viajando a 60 km por hora, você leva 6 horas. Agora imagina se você aumentar essa velocidade para 80 km por hora.
O que você acha? Você levaria mais tempo ou menos tempo para concluir essa viagem? Se eu aumento a velocidade, o tempo que eu vou levar para chegar diminui, né? É claro, é lógico isso, né? É só você pensar um pouco e você vai perceber que sim. Então, aumentando a velocidade, o tempo vai diminuir. Velocidade e tempo, portanto, são grandezas inversamente proporcionais. Bom, para hoje era isso que eu queria colocar para vocês aqui. Mas a gente está iniciando o primeiro capítulo do segundo bimestre. Ok? Um abraço a todos.